Começamos então mais uma aula de geografia nessa semana que voltam os conteúdos, ok? Já fizeram geografia? Geografia começou agora a apostila 3, né, volume 3. E nós estamos falando agora sobre a Ásia. Saímos da Europa agora, hein? Ficou um bom tempo na Europa, vocês viram? E agora começamos a falar da Ásia. Eu gostaria de saber aí de vocês, porque quando está em sala de aula, e aqui, de certa forma, é uma sala de aula, eu sempre faço assim, eu busco de vocês um conhecimento prévio, o que vocês têm de conhecimento, para eu trazer algumas discussões, certo? Então eu preciso saber de vocês. Eu sei que muita gente não gosta de aparecer, né, pelo menos se puder colocar depois a sua voz para aparecer, para participar, eu vou ficar muito feliz, tá? Até para que a aula fique mais dinâmica, porque, vou ser bem sincero, dentro de sala de aula, a gente consegue ver vocês, é óbvio. Aqui nessa sala de vídeo, na verdade, né? Nós não conseguimos ver vocês, porque vocês têm a opção de ficar desconectados aí a parte da câmera, né? Então eu queria que, assim, pelo menos quando a gente estiver trabalhando na aula, vocês falassem alguma coisa, sabe? Sempre são as mesmas pessoas. Geralmente quem tem falado bastante nas aulas são vocês que estão aqui, né? Geralmente. Mas eu gostaria que vocês Professor. perguntassem, falassem sobre o assunto, para eu saber o que vocês têm de conhecimento para eu trazer algumas coisas a mais para vocês. Oi, pode falar, João. Tu sabe que eu sempre ligo a câmera na sua aula, na aula de todos os professores. Sim, Geralmente eu ligo a câmera. Só que não vai ser possível por conta da internet. Então, como é, ela é, mel tá é melhor bem não. lenta, se eu ligar a câmera vai ficar travando toda hora. É verdade. Quando tá com a internet um pouco debilitada assim, é melhor deixar só no áudio daí. Aí tem como, fica bacana. Agora, quando coloca o vídeo, ele pesa mais também a internet, realmente. Ok? Mas a minha voz vocês vão ouvir. Estamos ouvindo alto e claro. Vamos lá então? Primeira pergunta de hoje. Graças a Deus minha voz não tá mais tão irritante para ser ouvida. Tá boa a sua voz, tá tranquilo. Então, primeira questão de hoje. Olha que interessante, a gente começa hoje com as perguntas do professor, né? Isso é bom. Eu gostaria de saber se alguém conhece, se alguém conhece pelo menos 10 países da Ásia. 10 países da Ásia. Quem conhecer aí, ou digita no chat sim, ou levanta a mão aí na câmera, a Dani está aparecendo aí. Oi, Dani. Se quiser falar que conhece, tenta contar nos dedos aí se você conhece, sem olhar, 10 países da Ásia, sem olhar. Tenta contar aí na mão aí, você conhece 10 países da Ásia. E aí eu vou pedir para... Nós temos 6 aqui participando. Quem quiser participar, digita ali o que você sabe. Ou fala aí se você quiser saber falar. Pode digitar que fica melhor. Vamos ver quem que vai lembrar alguns países. Tem os países clássicos, né? Vocês sabem, tem países que são muito clássicos e conhecidos da Ásia. Ah, a Ellen já começou com um país que não é muito conhecido, hein? Legal. Quem mais? Vamos ver. Aquele com o... Ah, tá. Colocou uma montanha ali.
não olhe o chat ali. Vai digitando sem ficar olhando dos outros para ver quem que sabe bastante países. A Ellen já colocou 2. Isso é uma noção que a gente precisa ter. 3, a Ellen. A gente precisa ter essa noção para que, principalmente para a gente localizar, fazer uma geolocalização. Se eu falo assim, Itália. Aí você fala, Itália? Com certeza, Itália, eu sei de onde é. Agora eu falo assim, vamos ver, eu falo Chipre. Da onde que é o Chipre? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Olha lá, o João colocou mais ali, colocou os mais conhecidos, né, João? A Dani colocou um difícil ali também. Por enquanto vocês estão acertando, ó. Afeganistão, a Ellen começou. Afeganistão, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Aí a Dani colocou Azerbaijão, a Arábia Saudita. A Ellen colocou a Tailândia. O João colocou a China, Índia, Japão. São um dos mais conhecidos, né? Vietnã, Butão, Turquia. Qual que é o maior país da Ásia, gente? Ninguém colocou aí. O maior país da Ásia, vai. Valendo um, um bolo de chocolate daquele bem suculento, assim. Quando você morde, escorre aquela caldinha, assim. Mas não tem, é só no virtual, na imaginação. China não é o maior país da Ásia. Não sei se é isso que colocaram aí. Rússia, muito bem, Dani. Rússia. Rússia, sim, é o maior país da Ásia. E do mundo, né? Opa, caiu a câmera. Peraí. Voltei. Parece. Muito bem. Então, assim, ó, tô vendo que vocês conhecem alguns países da Ásia. Isso já é bom, né? Por que que é? Ó o Renato fazendo fusquinha ali, ó. Ela copiou da Ellen. Não, não fala assim não, Renato. Fala assim não, que desanima. Vamos lá. Ásia. Duas perguntas importantes. Vamos ver quem vai acertar. Agora nós vamos fazer diferente. Em vez de eu dar aula primeiro, eu vou perguntando primeiro. Aí eu vou tirando as dúvidas de vocês. Eu quero saber de vocês. Tem que ser o mais rápido aí a digitar, hein? Vamos ver quem vai digitar mais rápido aí. Dedos nervosos. Vamos lá. Quais são, quais são os dois principais oceanos da Ásia que banham a Ásia? Já falei dois, hein? Não falei nem três. Quais são os dois principais oceanos que banham a Ásia? Vamos ver quem tem esse conhecimento aí. Ninguém colocou ainda? A Ellen colocou um só. Falta mais um. Falta mais um, gente. Falta mais um. São dois oceanos que banham a Ásia. Colocaram. Professor, desculpa, eu tive que sair um pouco. Pode repetir a pergunta? A pergunta foi: quais são os dois principais oceanos que banham a Ásia? A Dani até colocou ali, ó, o Ártico. O Ártico também. Mas como ele fica bem restrito ali ao Polo Norte, então a gente destaca que ele não é o principal. Mas agora sim, o João colocou o Pacífico. Oceano Pacífico e Oceano Índico. O Oceano Glacial Ártico, ele é bem pequeno e ele é bem restrito ao norte ali, né? Ao Polo Norte. Então ele fica mais realmente na Rússia. Não quer dizer que ele não esteja na Ásia, mas como alguns autores aí eles não consideram como sendo um oceano, muitos não chamam o Ártico como oceano. Eles dizem que é né, um mar congelado, a maior parte dele, e que não se considera um oceano, mas
digamos que ele é sim, porque outros também afirmam que ele é um oceano glacial. Muito bem. Professor, Sim, pode falar. só uma pergunta, não leva a mal, não ri da minha pergunta, é uma dúvida que eu Não, não tenho. tem problema não. Nenhuma pergunta é errada, não. Pode falar. Ó, se a Antártida, ela fica meio que é uma ilha de gelo, né? Sim, É um continente totalmente de gelo, no meio isso, de um oceano que é isso. água salgada. O gelo é doce ou é salgado? Ah, interessante sua pergunta. Isso é uma pergunta pertinente, tá? Não é boba, não. Olha só que interessante a tua pergunta. Por quê? Por exemplo, vocês devem ter estudado em química já, porque vocês estão no nono, não sei se já chegaram a estudar em química, os estados físicos da água, ou em física, sei lá, né? Então, a Sim, a passagem, gente estudou em química os estados da matéria. isso, Aí então, tem o sólido, o líquido e o gasoso. líquido gasoso. Vocês chegaram a estudar, eu não vou saber agora o nome, mas eu acho que é tipo a curva de congelamento ou a curva de ebulição. Não sei se chegaram a estudar isso, ou se é só no ensino médio. Mas existe, sim, nos elementos químicos. Sim, a gente estudou, não é as formas da matéria. É tipo alguma coisa a ver com as mudanças da matéria. Isso, é mais ou menos isso. Então, se você perceber a água quando está no E é estado isso aí, líquido. gente. Oi? Não entendi o que você falou. Acho que ele falou com alguém lá. Bom, a água, quando está no estado líquido, ela está geralmente em temperatura ambiente. Quando ela atinge, quando ela atinge 0 grau, ela vai chegar a congelar. Só que existem algumas propriedades da água. Se ela está com sal, se ela tem salinidade, se ela está uma água salgada, ela demora muito mais tempo para congelar. Aí é um conceito aí da química, da física, que eu também nem vou saber te trazer agora. Não sei exatamente quanto que é a temperatura que uma água salgada vai congelar. Mas com certeza a água que fica na Antártida e a água que fica no Ártico congelado são águas doces. Aquelas sim são consideradas águas doces, água de chuva que acumulou, de temperaturas de neve que foi acumulando. A Antártida, ela, apesar de parecer uma ilha de gelo, ela é rochosa. Na verdade, ela é um continente que tem uma estrutura rochosa, certo? Ela está em cima de uma placa tectônica, a placa da Antártida, e aí na superfície é que aparece o gelo, certo? Então, ela, na verdade, ela tem uma grande quantidade de gelo, sim, de água doce, mas ela também tem uma grande estrutura, né? Embaixo do gelo tem uma estrutura rochosa, certo? Mas a parte de gelo, de icebergs, que depois se deslocam ali e vão para o mar, são de água doce, sim. Respondido? Só tem uma forma de saber se é salgado ou doce. Como? É provando, né? É verdade. Mas ela é doce, porque eu acredito que a água salgada ela tem uma temperatura muito mais baixa para congelamento, muito mais baixa. Faz uma experiência, olha que legal. Quem sabe para a próxima aula alguém faça essa experiência e depois traz a informação. Pega 2 potinhos com água, 2 copinhos de plástico, pode ser. Num deles você coloca água, né, natural, água doce, e no outro você coloca água salgada. Coloca bastante sal e depois põe no congelador. Veja qual que vai congelar primeiro, ou se as duas vão congelar. E aí depois a gente traz essa informação. É legal isso aí. Muito bem. Continuando nossa explicação, nossa conversa sobre a Ásia. O continente asiático, ele tem uma característica muito, assim, peculiar, muito interessante, que é mesmo relacionada a ele. Você tem na Ásia a maior cordilheira de montanhas do mundo, né, tem, que tem o maior monte, a maior montanha do mundo chamado Everest. Ali nessa cordilheira, o que é interessante sobre ela, deixa eu até abrir esse mapa aqui para vocês.
Eu vou abrir só um minutinho, deixa eu apresentar a tela aqui. Aqui, eu vou abrir esse aqui mesmo. Vocês estão vendo agora a tela aí? Deixa eu ver. Espera, espera, espera. Agora sim. Estão vendo o mapa aí? Alguém pode falar? Sim. Sim? Então, olha só. Nós temos aqui a representação do mapa físico, tá? O mapa físico da Ásia. É claro que ele está até meio achatado, assim, por causa da imagem. Eu peguei essa imagem aqui da internet. E olha só que interessante. Tá vendo aqui na China, principalmente aqui na China, que tem uma área bem marrom escuro? Essa representação é de altitude, ou seja, quanto mais alto o relevo aqui, fica mais escuro, né? Então, o verde é a parte mais baixa, passando pelo bege clarinho, depois um bege mais escuro, depois até o marrom. Essa área aqui é a área mais alta do mundo, inclusive, onde tem o Monte Everest, que tem mais de 8.800 quilômetros de altitude. 8.800 metros, desculpa. Né? Então, imagina você subir mais de 8.000 metros, são 8 quilômetros para cima. Aí você fala, 8 quilômetros é fácil você andar 8 quilômetros uma linha reta, sim. Mas imagina você subir, tem uma questão de que tem a temperatura, né, negativa, ela vai baixando a temperatura, ficando abaixo de zero, gelo, que dificulta a subida, enfim. Então, essa parte aqui do continente asiático é a parte mais acidentada, digamos assim. É porque é onde tem os maiores acidentes geológicos, são chamados de cordilheiras. Cordilheira do Himalaia. Gente, para a gente entender um pouco da questão de povoamento, né, que a gente vai estudar mais à frente sobre a Ásia, localização da população, a densidade demográfica, que a gente sempre estuda para falar assim, por que a densidade demográfica está mais nessa parte? Por exemplo, nós vamos ver depois que a China, tá? Olha o tamanho do país da China, e de repente você vai ver que a população da China está localizada toda aqui, ó. Vai ter uma concentração populacional bem aqui no leste da China, no leste, sudeste, bem nessa área mais aqui, ó, verdinha, onde vai estar a maior localização ali, a concentração populacional praticamente da Ásia, né, da Ásia Oriental, que a gente chama. Por quê? Olha que interessante. Nós temos o relevo, que vai influenciar diretamente na parte humana. Ou seja, quem vai ficar morando, quem vai ficar querendo morar em áreas montanhosas? É muito complicado. Como que, até existem pessoas que moram nas montanhas na China, mas são pessoas que já são milenares ali, são civilizações milenares, vai passando de geração para geração, eles já vão sabendo como viver, sobreviver ali. Porque não tem muitos recursos, é muito difícil chegar lá, enfim, algumas coisas que acontecem. Então, quando a gente olha para o mapa e para a parte física da Ásia, a gente entende que ela é formada principalmente por áreas montanhosas, então por montanhas, planaltos, olha, essas partes aqui que são em marrom mais claro, em begezinho, são planaltos, tá vendo? Aqui tem montanhas também, aqui tem planaltos, e algumas planícies, que são essas áreas mais verdes aqui, ó. São algumas planícies. Professor, rapidinho. Sim. Desculpa atrapalhar. O João pediu pra avisar que a internet dele caiu, por isso que ele saiu da Ah, chamada. o João caiu de novo. Ele, Aham. ele avisou. Deixa eu ver no chat aqui. Tá, ok. Tudo bem. Mas vamos voltar lá. Então, quando a gente fala então dessa condição do relevo da Ásia, a gente vai entender as áreas que são mais ocupadas. Então por que aqui na Rússia, se você olhar depois o mapa de população da Rússia, não vai ter muita população aqui, por exemplo, ó, onde está aqui a Rússia. Você vai ver que tem grandes áreas de deserto, áreas frias,
áreas acidentadas. Então a Rússia, de certa forma, ela é um grande, assim, uma grande área do planeta que é desperdiçada, entre aspas. Não tem muito o que se fazer ali, porque as condições naturais dificultam, ok? Então você vê que tem poucas áreas aqui na Ásia, ó, né? Poucas áreas de planície. Então qual o relevo que predomina, né? Qual o relevo predominante aqui? Com certeza aqui, ó, é o relevo de montanhas e planaltos, ok? Então, a Ásia, ela tem essa característica de relevo. Quando a gente fala das questões naturais, a gente tem que sempre falar sobre relevo, sobre a vegetação que ocupa a região, sobre também o clima. Isso estão ligados totalmente, clima e vegetação, certo? Até quando a gente fala assim, por exemplo, no Brasil, qual é a condição climática que nós temos no Brasil de forma geral? O clima do Brasil, de forma geral, é muito conhecido até, assim, popularmente, nem precisa ser muito específico. Ah, o clima é tropical, 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 tropical. Se for ver, o Brasil, a maior parte mesmo dele é tropical devido à sua localização. Então, o clima está muito relacionado à localização geográfica, também as condições de relevo, porque se você tem muitas áreas montanhosas, você vai ter muitos climas de alta montanha, que a gente chama, ou de clima de altitude, né? Porque quanto mais alto no relevo, vocês aprenderam isso lá no sexto ano, quanto mais alto você vai subindo no relevo, você tem mais frio, você tem temperaturas mais baixas, certo? Então, quando a gente estuda a parte física, parte natural do, de um continente ou de um país, a gente tem que se atentar para esse fato, que se nós tivermos uma área que é mais alta, provavelmente vai ter menos vegetação, provavelmente o clima vai ser mais frio por ser considerado um clima de montanha, né? Então temos que pensar nessa questão. Deixa eu abrir o mapa de vegetação e clima, que faz a própria comparação. Já dá para ver certinho isso. Deixa eu ver se eu acho que eu tinha separado. Uma das coisas que é muito importante sobre a região asiática é que o continente asiático ele tem muitas civilizações ali que são antigas, são civilizações aí milenares, né? Então nós temos que saber que a Ásia ela tem uma história, ela tem um histórico de população, de, de várias situações que acontecem em seu território que podem nos trazer muitos conhecimentos diferenciados. Bom, deixa eu abrir aqui, peraí. Ásia Climas, aqui, ok. Vocês não estão vendo aí? Não. Agora vocês estão vendo, né? Sim. Sim? Então, olha só. Aqui, quando a gente mostra o clima da Ásia, você tem aqui alguns climas que são conhecidos, outros talvez vocês nunca ouviram falar. Por exemplo, começando do norte da Ásia, é óbvio que está na região do Ártico ali, ó, é o clima polar, que se encontra principalmente na Sibéria, fica ali ao norte da Rússia. Logo ao sul desse frio, né, polar aí, nós temos o clima frio. É o clima, não é a temperatura só. Tá? Existe esse nome desse clima, climatologistas chamam de clima frio. Qual característica desse clima? Ah, ele é frio. Sim, ele é frio. Mas não é só por isso. Ele tem uma localização específica. Fica muito próximo ao círculo polar ártico, próximo aos climas mais gelados, que são climas polares. E ele traz algumas características de frio mais intenso no inverno, com neves, com temperaturas abaixo de zero,
no verão, na época de verão, é mais, digamos, ele é mais ameno, mas consegue ainda ser frio, tá? Quem mora em regiões de clima frio, não consegue, eu acho que ficar sem blusa, sem casaco. Tem que ficar o tempo todo. Tem assim, na região da Europa, aqui, ó, tem esse clima na região também da América do Norte, onde tem o Canadá, clima bem frio, ok? Logo ao sul do clima frio, abaixo do clima frio aqui no mapa, temos também alguns climas temperados, que são mais de regiões próximas a, assim, próximas, quase chegando aos trópicos, certo? Trópico de Câncer aqui. Temos o clima subtropical, que é um pouco diferente do clima temperado. Esse clima temperado, ele está muito relacionado a áreas que são, digamos assim, cercadas por montanhas. Ele também tem essa característica. E também aqui, ó, um clima muito conhecido na região asiática é o clima de alta montanha, é o frio de alta montanha. Olha aqui, ó, esse roxinho mais escuro, principalmente, né, aqui nessas áreas montanhosas, onde tem as áreas mais altas, é o clima frio de alta montanha. Também temos clima tropical, aqui nessa região aqui da Índia, região onde tem mais calor aqui. Clima equatorial, que fica nessa área onde tem Indonésia, Malásia, as regiões de arquipélagos ali da Ásia. Climas desérticos, você observa que tem bastante climas desérticos, principalmente porque o clima desértico também surge em áreas que são bastante cercadas por relevos altos, ok? Ou também que tem uma predisposição a esse clima, onde não tem a chegada de massas de ar mais úmidas, que é o caso aqui nessa região aqui do Oriente Médio. Aqui tem poucas áreas que recebam, desculpa, tem poucas regiões que recebem umidade do ar, então não tem como ter um clima úmido aqui. Então, de forma geral, são esses climas os mais conhecidos, tá? Agora, olha que interessante, deixa eu voltar para um outro mapa, que é o mapa de vegetação, que a gente vai fazer essa comparação. Olha só, esse aqui é o mapa de vegetação. Eu acho que aqui abaixo tinha, cara. Aqui abaixo tem, ó, pra gente comparar. Se você pegar, ó, onde tem o clima polar, olha só que interessante. Tem uma faixa bem parecida aqui, que é a tundra. É o tipo de vegetação rasteira. A gente já viu no estudo da Europa. Só me dá um alô se está ouvindo, estão me ouvindo? Um áudio. Estamos sim. Sim. Então a tundra, aqui ó, é uma vegetação rasteira, que tem muitas gramíneas, tem muitas áreas com tundra, onde tem frio intenso, onde tem neve quase o ano todo, praticamente. Então, olha só, essa faixa onde tem a tundra é onde fica o clima polar. Olha o clima frio e vejamos que tipo de vegetação se instala principalmente no clima frio. Olha aqui, ó, essa verdinha aqui, que é a floresta de coníferas, ou também conhecida como taiga, floresta boreal também. Ah, o que é uma floresta boreal? Eu já passei isso para vocês, vamos ver se alguém lembra e fala aí. O que significa boreal? Vamos ver se alguém vai lembrar, já expliquei, já pedi para anotar. Tem a aurora boreal, tem a floresta boreal. Por que chamam boreal? O que tem a ver com a geografia disso aí? Alguém sabe? Boreal significa que está ao norte, hemisfério norte. Então, a aurora boreal é a aurora que acontece no hemisfério norte, no polo norte. A floresta boreal também está na região norte do planeta. Ou ela pode ser chamada de floresta de coníferas ou taiga. São três nomes que ela recebe: floresta boreal, floresta de coníferas ou taiga. Daí, aqui logo abaixo, nós temos essa parte rosinha, que são chamadas de áreas cultivadas. São áreas que já estão ocupadas, né, que não tem uma vegetação natural e tem a propensão para ser cultivadas, dá para se ter o cultivo ali. Depois temos essa área amarela, que são chamadas de pradarias. Não é padaria, tá? Padaria é onde você faz o pão.
tá? É pradarias, ok? E a pradaria, a gente já viu um pouco na Europa, são áreas também que tem uma área um pouco mais seca, com áreas de gramíneas, são vegetações também mais rasteiras. Você olha a pradaria de longe, você vê um campo, praticamente, em áreas que são frias e secas, inclusive. Temos também as estepes. As estepes ainda sofrem uma área de mais seca ainda. Você pode ter áreas até meio desérticas onde tem estepes, né, que não são exatamente plantas de deserto, mas também as estepes resistem a climas bem secos, bem áridos. Os próprios desertos que estão aqui, ó, olha que interessante. Eu até passei na aula para vocês que existe um deserto gelado, né? Quem achava que não existia deserto gelado? Existe. Esse deserto aqui é um dos maiores desertos do mundo, o deserto de Gobi, deserto gelado, fica ao norte aqui da fica entre a Rússia e a China. Então, Mongólia, se não me engano, aqui, ó. Então, aqui, ó, nós temos áreas desérticas, que são de vegetações de deserto, áreas que têm plantas cactáceas, plantas que são resistentes a pouca quantidade de água. As savanas, que, como no Brasil, por exemplo, existe o cerrado, então essas áreas de savanas aqui, verdinha aqui, ó, são áreas mais próximas do trópico, ok? Trópico de Câncer, onde tem mais temperaturas mais altas. Varia a questão da umidade nas áreas de savanas. Floresta tropical e equatorial, também mais próximo do trópico do Equador, áreas mais quentes. Vegetação de altitude, que são localizadas aqui, ó, principalmente na Cordilheira dos Himalaias e nessa região aqui da Rússia. Também tem um pouco aqui, ó, em áreas mais altas, ó, ficam regiões mais acidentadas ali. E também algumas áreas, as áreas cultivadas eu já falei. Então, se você observar e comparar os mapas, você vai pegar, então, qual vegetação está ligada ao clima polar? É tundra. Então, dá para você fazer essa conexão, sabe? Essa ligação entre os mapas. Até quando a gente está em sala de aula, trabalha-se bastante com o livro ali, né? Dá para a gente pegar e fazer essa atividade de comparar os mapas e você determinar onde tem o tal clima, qual é o tipo de vegetação predominante. Até eu acho que eu vou fazer depois com vocês um exercício, uma atividade sobre isso. Você vai fazer uma tabela e colocar o clima e a principal vegetação correspondente. Isso aí é interessante, quem quiser fazer para estudar, é bom. Voltando ao clima, aliás, a área de mapa físico, olha só, áreas de montanhas, maior parte então da Ásia é de montanhas, certo? Muito bem. Bom, eu já falei demais, agora vocês estão aptos e abertos para falar sobre alguma dúvida do conteúdo, sobre alguma dúvida que vocês têm da atividade, se começar a fazer, ou do que eu já passei. Estamos abertos para isso. Até a videoconferência é mais para isso mesmo, a gente tirar dúvida e esclarecer para vocês o que é mais importante. Agora vão ficar esses 10 minutinhos aí para isso, para a gente fazer essa conversa aí sobre a Ásia, mas eu preciso que vocês falem. Ou comente, de repente, se não quiser falar dúvida, pode comentar alguma coisa que achou interessante sobre a Ásia, o que seria mais legal você assim estudar, alguma pergunta nesse sentido. Vamos lá, gente. Não tenho dúvidas? Não tem dúvidas? Ninguém tem dúvidas? Gente, olha, vocês estão feras mesmo, hein? Muito bem. Eu gosto que vocês têm essa capacidade de síntese, de análise, né? De percepção. Eu acho legal isso aí. Às vezes você lê um texto já e já consegue entender. Isso é bom, tá? Até assim, o professor ajuda, o professor é um facilitador, certo? Então, quando
quando você tiver uma capacidade de observação, análise e conclusão, isso é louvável. Então, isso é bom. De repente, assim, ali na atividade que eu passei para vocês, que está na apostila, ele trata sobre essas questões aí naturais, tá? Uma das coisas que tem ele na apostila para fazer também está ligado à questão dos lagos, dos mares internos que tem ali na Ásia. Muitos deles são importantes sobre a utilização das águas, né? Quem que falou ali? Deixa eu ver. O professor lá onde fala o mar de Aral. Quais seriam os outros problemas ambientais que causaram o secamento dele? Ah, tá. Ah, tá, ok. Sobre o mar onde tem a seca. Então, o que que acontece? Quando a gente fala sobre a hidrografia, lagos, mares, rios, existe uma questão muito importante. Geralmente, quando surge um tipo de hidrografia, acontece o seguinte: as águas elas vão estar sendo recebidas, digamos assim, numa bacia, tá? Elas vão ser recebidas numa bacia, onde elas vão canalizar na parte mais baixa, certo? Então, o que que acontece? Se você vai recebendo águas, ela vai infiltrando, essa água vai infiltrando no subsolo e vai chegando até a parte mais baixa, realmente o que que acontece? Ela vai ficando cada vez mais alimentada. Então nós temos mares, lagos que vão sendo alimentados pelas áreas mais altas que vão, os lençóis freáticos vão levando essa água até encontrar um nível ali, que é um nível que vai aflorar essa água. O que acontece na natureza, ou na verdade, quando o homem, né, ele interfere nessa natureza? Geralmente, primeiro, uma das consequências daí que vocês estão que perguntaram é o uso da água. Se a água ela serve para alguma coisa, digamos assim, para irrigação, se ela é uma água doce, ela tem como ser utilizada para irrigação, se ela tem como ser utilizada para o próprio consumo, né? Que mais? Se ela pode ser utilizada na agricultura, fazer canalização dessa água. Então, a gente consegue entender que ela vai sendo consumida, certo? Existem questões climáticas também. O que acontece na questão climática? Muitas questões climáticas que envolvem regiões, elas estão ligadas à falta de água. Por exemplo, se você vai para o Brasil, né, e você mora numa região onde não tem muita água, é óbvio que se você consumir a água que tem ali, ela vai ficando depois escassa. Então, quanto menos chuva vai acontecendo, menos água vai ser acumulada nessas áreas, ok? Outra coisa que influencia é a impermeabilização do solo. Então, imagine que se você utiliza o solo que tem ali, que é um solo com vegetação, você tira a vegetação e começa a usar para plantio, começa a usar para construções, né, para construções de cidades, por exemplo, a urbanização, você vai impermeabilizando o solo, a água não vai infiltrar mais e vai ser complicado ali depois de alimentar os lençóis freáticos. Então, uma das causas também é essa impermeabilização das áreas ao redor. Até assim, a minha cidade, onde eu nasci, Maringá, ela tem um lago que foi criado, foi permitido, foi meio que artificial o lago, chamado Parque do Ingá, e tinha águas durante muitos anos. E aí, de repente, chegou uma época que o lago começou a baixar o nível dele, começou a secar o lago. E aí algumas pessoas começaram a estudar ali, né, a universidade entrou para estudar, viu o que estava acontecendo e informou a prefeitura que o fato da construção urbana ali ao redor começou a diminuir a infiltração da água em volta. Então o lago ele vai buscar
o lençol lá do fundo, o lençol freático, fica mais baixo. Quanto menos a água infiltra, encharca a terra, menos água vai ser disponível ali. Então isso acontece principalmente em áreas que são consideradas assim áreas urbanizadas, a impermeabilização. Aí lá na cidade que eles fizeram um planejamento e uma lei obrigando todas as construções a terem no mínimo 10% da sua construção com áreas para infiltração da água, né? Então essa infiltração ela tinha que ficar presente ali. Tem que ter uma área de infiltração. A gente não pode ter um terreno, por exemplo, que a gente coloque cimento em tudo. Então, o ideal é sempre deixar uma área para infiltração da água, para não ficar deixando os lençóis freáticos sem a infiltração, ok? Mas eu acho que é mais por aí mesmo. Mais alguma pergunta, alguma coisa que seja importante lá sobre a Europa? Europa não, desculpa, a Ásia. A gente falou tanto da Europa que eu estou ainda ligado lá. De nada. Consegui responder ela? Então, resumindo, impermeabilização, o uso da terra, que vai compactando o solo, as pessoas vão utilizando, vai diminuindo a infiltração, o consumo da água e também a questão climática, com certeza. Se o clima não influencia, não traz muita umidade, vai chover menos, vai com certeza evapora muita água e não volta, certo? É isso aí. Alguém tem mais alguma dúvida ou alguma colocação, curiosidade? Ó, uma coisa que é interessante, tá? E eu vou trabalhar mais à frente para a gente não ficar, não perder esse assunto. A Ásia, ela tem também uma separação de localizações internas ali, tipo, tem o Oriente Médio, tem o Oriente chamado Oriente Próximo, tem tem o Extremo Oriente, que a gente chama, onde tem ali a região do Japão, né? Tem o Sudeste da Ásia. E lá na frente a gente vai aprender que depois isso vai também influenciar nas questões políticas, geopolítica, né? Surgem alguns blocos econômicos e algumas parcerias ali políticos econômicas que também estão relacionadas à parte de localização geográfica, certo? Então, quando estudamos a Ásia, existe muita coisa. É óbvio que vocês, no nono ano, vocês não vão, assim, assimilar tudo. Vocês não vão ter capacidade agora de assimilar todas as questões naturais, econômicas, populacionais, é muita informação. Então, eu vou focar nas coisas mais básicas mesmo. Vou trazer o básico, porque daí quem tem interesse, por exemplo, de estudar mais sobre o assunto, que fica interessado, curioso sobre a Ásia, aí vai buscando mais materiais, coisas à parte, quiser conversar, mandar mensagem lá para mim, aí eu te mando algum material para você buscar mais. Mas hoje tem muita informação, não é igual a gente tinha que ir lá na biblioteca antigamente, pegar uma enciclopédia desse tamanho enorme assim, para ler enciclopédia, achar uma informação. Hoje a internet tem muita coisa, apesar que tem que se ver a fonte, né? Mas é isso aí. Atividades, vamos fazer, gente. Não deixa para ficar no último dia lá. É bem fácil, bem tranquilo. Depois manda a foto lá, quem estiver mandando pela internet. Quem estiver fazendo pelo papel, preenche lá, normal, tá? E faz, entrega na escola no tempo correto. Não tem segredo, tá bom? Estou aqui sempre para tirar dúvidas. Caso assim, como a nossa aula está sendo uma vez por semana aqui na videoconferência, caso você tenha alguma dúvida quando for, se você não fez a atividade ainda, tiver alguma dúvida lá nas atividades, pergunta, gente. Vai no Positivo On, todo dia eu abro o Positivo On, olho se tem mensagem, procura uma mensagem antiga lá que eu mandei e responde por lá alguma dúvida que você tiver. Descreve a dúvida, manda foto da questão, enfim, a gente vai conversando, tá bom? É isso aí. Então, vocês estão liberados. Aquele abraço, bom fim de semana. Continue se cuidando, tá?
muito importante, não vamos relaxar achando que está acabando, porque a gente tem que estar sempre atento a essa questão aí do Covid. Vamos nos cuidar, ok? Um abraço para todos, manda um abraço para a família aí e tenha um bom fim de semana. Tchau, dá tchau aí, ó. Parece dando tchau só pelo menos para mim. Cadê o Renato? Ô, Renato, dá um tchau aí, Renato. Tchau, Dani. Tchau, Ellen. Tchau, Stephanie. Eric. Ó, Eric, vamos fazer atividade, Eric. Você deu uma fugida, hein? Falou, Renato.